Oi, gente, mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e nós chegamos ao livro de Hebreus. Mas antes de falar sobre o livro de Hebreus, com o tema Jesus era um anjo, eu quero lembrar você de curtir, de assistir o vídeo até o fim e de compartilhar em todas as suas mídias sociais, tá bom? E eu quero também dizer que eu estou preparando um e-book, eu estou aproveitando a pandemia para escrever um pouco e tudo o que eu falei nos vídeos até agora e do que quando eu terminar em Apocalipse, eu estou fazendo um e-book com o tema Um Deus Fora do Padrão. Você vai conhecer um Deus um pouco mais próximo de você. Se alguém já se interessar por esse e-book, vai deixando aí nos comentários que você se interessa, que eu já vou anotando, porque o meu objetivo é cada vez mais compartilhar o Evangelho da Palavra de Deus, de forma simples, clara e objetiva. Bom, Jesus era um anjo. Muitas pessoas se indagam de quem era Jesus. Nos capítulos primeiros de Hebreus 1 e 2, nós vamos ver um pouco de quem era Jesus, né? E se ele era realmente um anjo de luz ou não, vamos ver. Bom, o livro de Hebreus ele foi escrito para as pessoas, os judeus, né, que estavam pensando em deixar seu relacionamento com Cristo e voltar para a lei de Moisés. O autor provavelmente é Paulo, não há certeza absoluta, mas provavelmente. E o tema de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo. Em Hebreus 1:1 ele já diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Então a superioridade de Jesus como sacerdote, como Filho de Deus, ela é mostrada aqui. Hebreus 1:1 diz assim: ele sustenta o universo com sua poderosa palavra e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado de Deus do Todo-Poderoso. Hebreus 1:4 ele diz assim: assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Então Jesus não é um anjo, ele é superior aos anjos, né? E Hebreus 1:14 ele diz assim: então o que são os anjos? Agora nós vamos para a resposta. Quem são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, os anjos têm a missão de mensageiro. Em todas as palavras da Bíblia, os anjos de Gênesis e Apocalipse sempre tiveram essa missão de serem mensageiros da palavra de Deus. Bom, então em Hebreus 2:5 ele diz ainda: Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo que está por vir. Esse poder de governar o mundo pertence ao Senhor Jesus e é uma governança de dentro para fora, né? Ele não vai impor a sua autoridade para o mundo inteiro. Vai ter que ser uma mudança de dentro para fora. Hebreus 2:9, ele diz o seguinte: por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Quando Jesus veio à terra, ele ficou numa posição inferior aos anjos, né? Porque os anjos estavam lá no céu e tudo, tem poderes e tudo, e Jesus estava aqui limitado dentro da natureza humana. E Hebreus 2:14, o próprio Jesus tomou parte na natureza humana, ou seja, ele se fez homem, e fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir o diabo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos deu acesso ao Pai. Ele está falando da morte eterna, né? Então, por meio de Jesus, nós somos tirados da condenação eterna para estarmos diante do Pai. E ele diz também que foi também poder sobre a morte e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Um cristão de verdade não é para ter medo da morte, porque ele sabe porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele vai estar na presença de Deus. Hebreus 2:16 ele diz: ele não veio para ajudar anjos. Eu acho lindo esse versículo. Ele não veio para ajudar anjos, ele ajuda os descendentes de Abraão. Essa é a missão de Jesus. Ele não veio para ajudar anjos, ele veio para ajudar eu e você. E por fim,
Em Hebreus 2,17 ele diz: foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote. Como ele esteve aqui, sofreu e padeceu como nós, ele pode nos ajudar. E Hebreus 2,18, para finalizar, ele diz: agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Coloque as suas dores diante do Pai, diante de Jesus, porque Ele esteve aqui, Ele sabe, Ele sofreu, Ele padeceu e Ele está junto com você, como um grande sacerdote, diante do Pai, para que, intercedendo por você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus e vamos continuar no próximo domingo no livro de Hebreus. Que Deus te abençoe.